Vamos dar início ao nosso terceiro bloco, continuando a falar de política em Taubaté, do que a cidade precisa e do que a cidade não precisa. E agora nós estamos iniciando o nosso quarto bloco, com a presença do professor de História, que é nosso colaborador e nosso fotógrafo, Oswaldo Macedo, e o Barbosa Filho, um grande nome do jornalismo local, nacional, internacional, mundial, intergaláctico. Então, agora vamos falar de segundo turno nas eleições. Estamos na sexta-feira, 2 dias antes das eleições. Com que expectativa você entra, Barbosa, nesse segundo turno? Depois o Oswaldo me responde a mesma coisa. Minha expectativa é muito positiva, acho que foi um processo acirradíssimo, não é? Essa eleição vai passar para a história com características inéditas, no meu ponto de vista, em termos de Taubaté. Eu nunca vi coisas tão fantásticas acontecerem, não é? Por exemplo, uma coisa que a história vai contar ainda, nós vamos ter que esmiuçar isso, investigar isso melhor, mas a questão, por exemplo, do comportamento do Antônio Mário na campanha, né? Primeiro, impedindo praticamente... Inimigos mortais. Inimigo mortal do Júnior Ortiz, inimigo mortal, porque foi chamado pelo pai, José Bernardo Ortiz, de incompetente, preguiçoso, desonesto, todas aquelas coisas que o Bernardo costuma chamar os seus indicados e sucessores, né? O Salvador Coria foi a mesma coisa, Judas Iscariotes e coisas desse tipo. Mas, além de inimigo, né, ele articulou de alguma maneira, o Juninho Ortiz, o seu grupo, articulou que o Antônio Mário impedisse a candidatura da Poliana. Só agora nós sabemos disso. Nem eu sabia, nem eu desconfiava disso. Para mim, houve uma disputa legítima entre Poliana e Antônio Mário, e prevaleceu o nome dele e tal. Hoje nós sabemos que foi uma jogada para tirar a Poliana do jogo, porque ela seria mais perigosa, provavelmente, para o Juninho Ortiz. Então Antônio Mário fez esse trabalho, não é? Nos enganando a todos, inclusive a mim. Confesso, olha que a gente tem experiência na política, mas sempre tem o que aprender. E essa foi uma lição que eu aprendi agora, não é? Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado, não é? E fatos como esse desespero final, essa agressividade dos tucanos, aí do PSDB, que também me surpreende até certo ponto, porque eu acho que quem está na frente, ou acha que está na frente, tem pesquisas dizendo que o Júnior está na frente, pesquisa do Ibope, embora essa pesquisa esteja defasada, naturalmente, porque foi feita e publicada antes do debate da TV Band, onde, na minha opinião, e de todo mundo que eu converso, o Júnior perdeu alguns pontos e o Isaac subiu alguns pontos, porque o Júnior fugiu de algumas questões e tal, né? E ele foi mal naquele debate. Parecia um bonequinho ensaiado e tal. Não responde sobre isso, né? E mudava de assunto, e o povo queria saber sobre as denúncias, sobre o processo, sobre o congelamento dos seus bens, bloqueio dos seus bens, etc. Então essa pesquisa, hoje ela não tem validade nenhuma. Ela muda de um dia para o outro, não é? Imagina em 10 dias ou uma semana, é claro que aquilo lá não existe mais, não tem significado nenhum, né? Eu hoje não sei quem vai vencer as eleições, hoje sexta-feira eu não sei. Eu acho que... Eu não sei nem quem vai vencer, nem quem vai assumir, e nem quem vai ser prefeito por 4 anos. Temos mais esse aspecto, que não é das urnas, né, mas é da eleição. Não é verdade? O povo pode escolher alguém e a justiça desescolher esse alguém, né? Anular esses votos, cancelar, etc. Como aconteceu em Guaratinguetá, por exemplo. Até um companheiro de partido do Júnior Ortiz, do PSDB, foi eleito e não vai tomar posse. Não é verdade? Então, veja, são muitos fatores diferentes. Aparecida também. Não é? Aparecida também está com problema, Putin está com problema, está sob júri, Lavrinhas tem problema. Então, veja, é uma eleição bastante tumultuada, e no caso específico de Taubaté, Oswaldo, o desespero dos últimos dias da coligação que apoia o candidato do PSDB, do Júnior Ortiz, esse desespero, os ataques, matéria comprada em jornal falso, né? Uma coisa sem fonte, sem data, sem número, sem dizer quem disse, né? Consta que, testemunhas afirmam que, coisa assim que a gente que é jornalista sabe, aquilo foi comprado
ou foi escrito dentro do próprio comitê, foi plantado, pode ter sido escrito dentro do próprio comitê, foram lá no jornal, pagaram o espaço, publicaram, não cercadinho, como se publica uma matéria paga, um informe publicitário, mas ali misturado com as notícias para confundir o eleitor. O coitado do eleitor pega o jornal e pensa, nossa, pensa que é uma reportagem do jornalista, e não é. É uma matéria de propaganda política disfarçada. Então essas coisas, a tentativa do Júnior Ortiz ontem, quinta-feira, de impedir o comício na Praça do Epaminondas, né? Ele já havia conseguido que o prefeito Peixoto, que deve estar muito ligado a ele ainda, por alguma razão, né? Alguma promessa talvez de cancelar, de abafar alguma coisa, não se sabe. Não se sabe ainda, porque no fim a gente consegue saber. Não é? É questão de tempo, a gente chega lá, a verdade mesmo do fato. Mas ele conseguiu impedir o comício do Lula na Avenida do Povo, com uma desculpa esfarrapadíssima, que a população riu, né? Porque dizer que ali não pode fazer barulho, porque fica perto do hospital, é brincadeira, né? É a Avenida do Carnaval, Taubaté. Quer dizer, os pacientes do hospital adoram carnaval, mas acham que não suportam a voz do Lula, né? Aquela voz rouca do Lula eles não gostam, talvez seja isso. Então, depois dessa desculpa esfarrapada e tal, e o cancelamento do comício na Avenida do Povo, o Júnior volta a atacar, entrando na Justiça Eleitoral para proibir o Lula de falar na Praça do Epaminondas. Ora, se fosse na Estiva, ele faria a mesma coisa. Realmente tratando o Taubaté como um grande fazendão. Eu acho que o Lula tem que marcar comício para Viaduto, que pelo menos é área federal. Exatamente, tem que ser numa faixa federal, ou na faixa de Marinha, na beira do Paraíba, porque dentro de Taubaté, que é o fazendão dos Ortiz, aqui a porteira está fechada para ele. Curralão, né? Curralão. Eu diria que isso faz ter um verdadeiro feudo, né? E como é feudo, daí, né, todos os que estão ali acabam sendo serviçais do sistema. E uma coisa que coloca a política de Taubaté nessa condição hoje, Taubaté que vai para o segundo turno, pela sua primeira vez, é um fato histórico importante, mas se nós, historicamente, analisarmos a questão da cidade, é uma cidade que também traz um outro fator histórico bastante importante dentro da eleição, o conservadorismo eleitoral taubatiano. E que é característico de boa parte do Vale do Paraíba, mas que é um conservadorismo que ele se adapta a esse modelo de feudo, esse feudalismo, né, característico do Taubaté, que é algo que não traz para nós, de certa maneira, desenvolvimento. Ele arrasta um atraso muito grande, é o pior dos mundos na política e coloca a sociedade, às vezes, refém de uma própria situação. E essas condições, às vezes, quando a gente pega do ponto de vista político, do ponto de vista dos partidos políticos, e principalmente o embate entre os dois principais partidos aí, né, coligados aí, o PSDB de um lado e o PT do outro, você tem duas propostas de governo bastante diferentes. E que nesse modelo de governo, e principalmente nessa estrutura, o arrasto do conservadorismo ligado ao PSDB, ligado ao DEM, ligado a esse partido que compõe, logicamente que se na prefeitura o prefeito tem um determinado grupo, e esse grupo foi o mesmo grupo que o elegeu por 2 vezes, se você analisar, ele está presente. E, apesar das brigas políticas, das situações todas, eles ainda se lambem. Né? É uma expressão chula, mas colocando entre elas, se lambem. E o que acontece com essas crias, né, que estão geradas dentro de um sistema com dificuldades de se desenvolver, uma cidade que tem um potencial enorme de desenvolvimento, mas que tem valores muito próximos dessas questões de Vale Paraibano, ligado ao senhorio, ligado ainda àquele modelo da República Velha. A gente tem ainda presente aqui, se nós voltarmos lá em 1906, do Congresso dos Fazendeiros, discutindo a questão do café, discutindo quem vai comandar o Estado e de que forma vai estar preservando o Estado em benefício próprio. Isso prevalece em muitos setores da sociedade paraibana e Taubaté não é diferente em relação a isso, Barbosa. Eu estou aproveitando para fazer essa análise histórica. Dentro dessa compreensão, o que acontece? Aí a periferia ela está presa a um sistema de centro.
a centralização de poder. Nós temos aqui um neocoronelismo quase. Na verdade, é um coronelismo disfarçado que traz uma nova roupagem jovem, uma nova roupagem com a mídia. Exatamente. Eu fiz uma coisa ontem e eu mesmo fiquei assustado depois. Eu peguei um filme que chama Arquitetura da Destruição. É um filme, O Triunfo da Vontade e a Arquitetura da Destruição. Eu peguei essas imagens, no mesmo momento eu tinha gravado as imagens do discurso político do candidato. E aí, quando eu coloquei as duas imagens ao mesmo tempo, você percebe que esse filme feito em 1933, pela Leni Riefenstahl, né, que é a principal membro da propaganda do nazismo, você olha que isso está presente, que isso traz ainda setores. Você vê que essas imagens estão mais aperfeiçoadas do que as que estão lá. Eu posso mostrar para você, está ali no meu computador a imagem ainda, que você vê essas coisas bastante presentes. Quando usa a imagem, quando se faz o discurso fechado, se prepara determinadas coisas e passa um tempo, né, 4 anos fazendo discurso ligado a um determinado setor político. Então a campanha começou lá atrás para muita gente e ele foi se arrastando, mas arrastando com ele também interesses. Pois é. Assim a gente encerra o 4º bloco e daqui a um segundo a gente começa o 5º e último bloco.